Proposição lógica é uma frase declarativa, transmite pensamentos de sentido completo, exprime julgamentos a respeito de determinadas informações, deve permitir o julgamento do seu conteúdo. Por exemplo, Vitória é capital do Espírito Santo. Todos os homens são mortais. Não são proposições lógicas. Frases exclamativas. Meu Deus. Frases interrogativas. O que deseja? Frases imperativas. Não estude para passar, mas até passar. Frases sem verbo. O mundo dos concursos policiais. Frases abertas. X mais 3 igual 9. Ele é o melhor jogador do Brasil. Frases paradoxais. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Valor lógico. É o resultado do julgamento que fazemos a respeito de uma proposição lógica. O valor lógico pode ser ou verdadeiro ou falso, mas não ambos. Características básicas das proposições. É uma oração, presença de sujeito, verbo e predicado. É declarativa, tem somente um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Sentenças abertas. Sinônimo. Função proposicional. São sentenças nas quais não é possível determinar o sujeito, não é possível julgá-las como verdadeiras ou falsas. Por exemplo, y mais 1 igual a 2. As sentenças abertas não são proposições lógicas. Exemplo de sentença aberta. Na frase y mais 1 igual a 5, a sentença será verdadeira se atribuirmos a y o valor 4. Y mais 1 igual a 5. Se y igual a 4, temos que 4 mais 1 igual a 5. Verdadeiro. A sentença será falsa se atribuirmos a y qualquer valor diferente de 4. Y mais 1 igual a 5. Se y igual a 1, temos que 1 mais 1 igual a 5. Falso. Exemplo de sentença aberta. Na frase, a cidade Z é a capital do Brasil, a sentença será verdadeira se nos referirmos a Brasília. Caso contrário, é falsa. Transformação de sentenças abertas em proposições lógicas. É possível atribuindo um valor às variáveis presentes na frase, usando quantificadores, todo, algum e nenhum. Princípios aplicados às proposições. Princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído. Princípios aplicados às proposições. Princípio da identidade. Uma proposição verdadeira é sempre verdadeira. Uma proposição falsa é sempre falsa. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído. Uma proposição só pode ter um dos dois valores lógicos. Ou é verdadeira, V, ou falsa, F, não podendo ter outro valor. Dica: em muitos casos, o enunciado da questão é que vai dizer se uma proposição é verdadeira ou falsa. As proposições fornecidas são aceitas como verdadeiras, a não ser que a questão diga o contrário. Exemplo: se a questão disser que a proposição 1 mais 1 é igual a 3, é verdadeira. Você deve aceitar essa verdade, ainda que saiba que o conteúdo dela não é realmente correto. Classificação das proposições: simples, composta, proposição simples ou atômica. Declara uma única coisa sobre um único objeto. Não pode ser dividida em proposições menores. Não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. São as menores parcelas que podem ser analisadas sob o ponto de vista lógico. São representadas por letras minúsculas do alfabeto. Exemplo: P, Carlos é médico. Q, Diego é pobre.
Proposição composta ou molecular. Duas ou mais proposições conectadas entre si, resultando em uma única declaração. São representadas por letras maiúsculas do alfabeto. Exemplo: Carla é empresária e Fátima é dentista. Conectivos lógicos. São elementos que unem as proposições simples para formar as proposições compostas. Conjunção é, disjunção ou, condicional se, então, bicondicional se e somente se, disjunção exclusiva ou. Observação: o operador não é utilizado para fazer a negação de proposições lógicas. Conectivo é, conjunção, representação, circunflexo. Exemplo: P, estudar é preciso, Q, ser nomeado é uma vitória. A conjunção de P e Q resulta em P e Q, estudar é preciso e ser nomeado é uma vitória. Valor lógico da conjunção. Só será verdadeira se ambas as proposições simples que a compõem também forem verdadeiras. Será falsa nos demais casos. Pulo do gato. A ideia da conjunção é abordar duas informações nas quais ambas são verdadeiras ou acontecem ao mesmo tempo. Resumo da águia. Conjunção, conectivo é, representação, circunflexo. Valor lógico verdadeiro, se ambas as proposições são verdadeiras. Valor lógico falso, se uma ou mais das proposições são falsas. Tabela verdade da conjunção. Exemplo: P, estudar é preciso, Q, ser nomeado é uma vitória. No caso de duas proposições simples a serem analisadas, teremos apenas 4 situações possíveis. Tabela verdade da conjunção. P, estudar é preciso, Q, ser nomeado é uma vitória, P e Q, estudar é preciso e ser nomeado é uma vitória. P verdadeiro, Q verdadeiro, P e Q verdadeiro. P verdadeiro, Q falso, P e Q falso. P falso, Q verdadeiro, P e Q falso. P falso, Q falso, P e Q falso.